Hoje você vai aprender a reaproveitar códigos na programação com a definição das funções. A gente vai aprender um jeito fácil de escrever o nosso código, dar um nome para ele e só chamar esse nome, usar esse nome, ao invés de ter que escrever o código todo de novo. Então, se você gosta de vídeos técnicos assim, já deixa um like para me ajudar a crescer esse canal e vamos nessa! Olá, mundo! Eu sou o Cláudio Oliveira e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Quero Ser Programador, onde toda semana a gente dá juntos mais um passo no mundo da programação. Hoje a gente vai falar sobre as funções, que é um jeito simples da gente reaproveitar código enquanto a gente está programando. Para definir uma função, ou melhor, a gente pode definir uma função como uma operação, assim como a soma e a multiplicação são operações. Geralmente essas operações têm dados de entrada e dados de saída. Ou seja, quando a gente está lá falando na matemática que a gente tem como dobrar o número, é o dobro de um número, né? A gente pode dizer que dobrar um número, na verdade, é uma função ou uma operação onde eu tenho dados de entrada e dados de saída. Pode estar ficando um pouco abstrato demais, mas vamos ver isso melhor. Se eu entro com o dado 2 para a função dobrar, essa função dobrar tem um resultado, tem um dado de saída, que é o valor 4. Se eu entro com 6, a saída é 12. E se eu entro com 11, a saída é 22, porque o dobro de 11 é 22. Na programação, a gente pode definir essa função dobrar, escrever esse código uma vez e depois só usar esse código de uma forma mais simples, como a gente vai ver agora no código. Bom, estou com o HTML aberto aqui, né? É um HTML bem simples e tem uma tag script aberta, onde a gente pode escrever todo o nosso código JavaScript. Se você não sabe do que eu estou falando, a gente tem um vídeo aqui no canal que dá um dos primeiros passos em usar HTML com JavaScript. O link está na descrição e o card também está passando. Para definir uma função em JavaScript, a gente usa a palavra function. Na verdade, essa é uma das formas, mas a gente vai focar nessa. A gente usa a palavra function, um espaço e dá um nome para essa função. O nome que eu vou dar vai ser dobrar, porque eu sou bem criativo. Depois a gente abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves no final. O que esse abre e fecha parênteses quer dizer? Quer dizer que aqui a gente vai definir todos os nossos dados de entrada para a função. Só que presta um pouco de atenção, a gente não vai dizer aqui que a nossa entrada é 2 ou 6, porque o grande lance da função é que a gente pode reaproveitar ela. Então, na verdade, o que a gente escreve aqui é o nome do que a gente diz que é um parâmetro ou um argumento. É como se fosse uma variável, e é uma variável, na verdade. Então, eu defino aqui que o nosso dado de entrada é, na verdade, um argumento que se chama número. E aqui nas chaves, o que a gente tem, na verdade, dentro delas, é o bloco de código em si. Lembra que eu falei que a gente ia dar um nome para um bloco de código? O nome já está dado, que é dobrar. Agora, aqui dentro, a gente pode escrever qualquer coisa. E o que a gente vai escrever nessa função dobrar? A gente vai declarar uma variável, vamos dar um nome de dobro para ela, e ela já vai receber um valor, que é número vezes 2. Ponto e vírgula, vou salvar isso. Vou também colocar um alerta aqui para a gente ficar sabendo qual que é o resultado desse dobro, né? Melhor, eu não vou escrever só o dobro. Eu vou escrever o resultado de... O dobro de... Nossa, vou atrapalhar. O dobro da variável número é... Dobro. Ok. Se eu estou enrolado, vamos ler isso daqui de novo para entender melhor. Eu só estou concatenando, lembra dos últimos vídeos do canal? Bem últimos, né? Faz muito tempo que eu falei disso, mas eu estou concatenando, ou seja, escrevendo um texto que é a mistura desses valores fixos com dinâmicos. Então, o dobro de o número que foi passado, por exemplo, 2, o dobro de 2 é, sei lá, x, que vai ser o resultado que está nessa variável dobro.
Vamos salvar e recarregar nossa página aqui. Bom, não aconteceu nada. E não era para acontecer mesmo, porque a gente só está definindo a nossa função. A gente escreveu um bloco de código e deu um nome para ele, mas a gente não está ainda rodando esse código. Para rodar esse código, ou melhor, para chamar essa função, o que a gente faz é, depois da função, obviamente, né, a gente chama ela. A gente chama usando o nome que a gente deu. Então, dobrar, a gente usa de novo essa sintaxe só dos parênteses, um ponto e vírgula, e aqui a gente vai passar o quê? Os dados de entrada. E agora sim a gente vai passar o número que a gente quer. Por exemplo, se eu quero dobrar o número 2, eu vou passar 2. Esse número 2 vai ser passado aqui para dentro da função, como variável número. Então acompanha comigo. Vai entrar aqui, o número vai ser 2. Vai acontecer que é 2 vezes 2, que vai dar 4. E vai ser guardado esse número 4 na variável dobro. E depois a gente vai imprimir na tela o alerta. O dobro de 2 é 4. Vamos ver se isso realmente acontece. Vou salvar e recarregar a página. O dobro de 2 é 4. Então funcionou. E lembra que eu disse que um dos maiores benefícios das funções é poder reaproveitar esse código de uma forma simples. Então, se eu quisesse copiar e colar esse código passando valores diferentes, por exemplo, o dobro de 6 e o dobro de 11, seria bem mais simples. Eu poderia salvar e eu teria 3 alertas seguidos. O dobro de 2 é 4, o dobro de 6 é 12 e o dobro de 11 é 22. Bem legal, né? Tá, mas lembra que eu falei que geralmente, coloca na cabeça, geralmente as funções ou operações têm dados de entrada e dados de saída. Os dados de entrada a gente já disse que são ali os nossos argumentos. No nosso caso, um argumento, que é o número. Se eu tivesse mais argumentos, eu diria aqui, vírgula, outra coisa, outra variável. Mas no nosso caso, é um argumento só, o número. E qual que é o nosso dado de saída? Vamos descobrir isso. Vamos tentar pegar o dado de saída da chamada da nossa função. A gente não precisa mais das 3 chamadas, vamos usar uma só. E o que a gente vai fazer é definir uma variável que se chama saída. E o que a gente vai fazer é com que saída receba a chamada, né? O resultado da chamada do dobrar. Então, esse dobrar passando 2 vai ser transformado num resultado e esse resultado vai direto para a variável saída. Vamos usar um alerta de novo aqui, um alert, com saída, salvar e vamos ver o que acontece. Se a gente recarregar nossa página. O dobro de 2 é 4. Undefined. Esse undefined é um tipo de dado do JavaScript, assim como a gente já viu outros, e ele diz o quê? Que é indefinido. A gente tentou pegar um valor um resultado da função dobrar, mas esse resultado não foi definido. Então o valor que a gente tem naquela variável saída é undefined, não definido. Por que isso? Porque se a gente olhar para dentro da nossa função aqui, realmente a gente não escreveu nada, a gente não disse nada no JavaScript que define qual é o nosso dado de saída. A gente definiu o de entrada aqui, mas o de saída não. E para definir um dado de saída, a gente usa uma outra outra palavra reservada chamada return, ou seja, eu vou retornar como resultado um valor. E esse valor é o valor que está na variável dobro. Salvar, recarregar, o dobro de 2 é 4, 4. Agora sim a gente tem uma função que tem dados de entrada, os nossos argumentos, e o nosso retorno, que é o resultado da operação número vezes 2. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é apagar esse alerta aqui dentro. Porque pensa comigo, a gente tem uma função que é dobrar, e a gente tem que pensar um pouco o que a nossa função representa. Nossa função só representa uma operação que vai dobrar um valor. Então ela recebe um número e retorna o dobro disso. Se isso vai ser impresso numa alerta, se isso vai ser usado para outra conta, não faz sentido que esteja definido dentro da dobrar, né? A dobrar só dobra e retorna. E aqui fora a gente faz o que quiser com esse valor.
Então é por isso que a gente tem esse return, esse W de saída de uma função. De novo, eu disse que geralmente as funções têm W de entrada e saída. Mas o que aconteceu antes da gente colocar o retorno é que essa função ela não tinha dados de saída, ela não tinha retorno. E tudo bem, a gente pode ter várias funções que não têm saída, só tem entrada de dados. E a gente também pode ter uma função que não tem entrada de dados e só tem saída. Ou não tem nenhum nem outro. E mais para frente a gente vai ver alguns casos aqui no canal onde a gente vai ter funções que não têm retorno ou que não têm entrada de dados. Eu até entendo que você esteja pensando que essa função dobrar é muito simples. Também o exemplo que a gente deu ele é muito matemático, né? Mas a verdade é que a gente pode criar funções que não tem nada a ver com contas, né? A gente pode fazer outras coisas dentro das nossas funções. Imagina que você trabalha no time de desenvolvimento do YouTube. O YouTube ele manda e-mails em várias partes do sistema. Por exemplo, quando eu respondo um comentário que vocês deixam aqui no canal. Se ele manda e-mail em várias partes desse sistema gigantesco, faz muito sentido que você, programador do YouTube ou programadora, defina uma função chamada enviar e-mail. E use essa função onde bem entender. Isso faz o quê? Que você reaproveite código de uma forma muito simples. Não precisa ficar escrevendo blocos de código, copiando e colando ele em vários lugares. Isso é bem legal. Isso é muito útil mesmo. A gente faz isso no dia a dia o tempo todo. Mas eu quero saber se você realmente entendeu este conceito de funções e que deixe aqui nos comentários um bloco de código menor que seja, fazendo qualquer coisa. Uma função JavaScript pode fazer qualquer coisa. Eu vou dar um amei para todas as funções que aparecerem aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau!